Bom dia, meus queridos, graça e paz, que a graça de Cristo permaneça com todos nós. Nós iremos meditar na palavra de Deus hoje e eu escolhi aqui um salmo que é fantástico. Por sinal, eu acredito que esse é o salmo mais conhecido de toda a humanidade, bem mais conhecido do que os Salmos 91. Eu tenho certeza que você já descobriu. Nós iremos meditar hoje no Salmos 23. E é o interessante que a palavra de Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. Embora eu acredito que você já tenha ouvido e visto muitas pessoas falarem desses salmos, o Salmo 23, o Salmo de Davi, mas contudo eu tenho certeza que sempre tem algo novo para a gente estar aprendendo em relação à palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Davi, ele escreveu esses salmos 7 anos depois que ele se tornou rei. Algumas pessoas defendem que esse salmo ele foi escrito lá em Hebron quando Davi estava ali em fase de guerra, guerreando com o seu inimigo. Outros defendem que esse salmo, quando Davi escreveu, ele estava em Jerusalém. Então, mas independente se foi em Hebron ou Jerusalém, o Salmo ele traz hoje para nós 3 ações de Deus que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Davi, ele escreveu 70 salmos, a família de Asaf também escreveu alguns salmos, Salomão escreveu pelo menos 2 salmos, Moisés também escreveu salmos, os salmos também, e os outros salmos ainda estão no anonimato. Mas Davi ele foi certeiro quando ele escreveu os Salmos 23. E nesses salmos nós iremos aqui tirar as 3 ações de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Eu vou ler, tendo a certeza que você já conhece de cor e salteado. Eu já vi pessoas que foram convidados para citar o Salmo 23 e é interessante que essa pessoa encorpava a voz, né, para dar mais dinâmica nos salmos, e eu percebi que ele começou a cantar os salmos, né? Então tem pessoas que sabem esse salmo de cor e salteado, mas nós vamos ler de novo. De repente esse vídeo chega, essa mensagem chega para alguém que não tenha tanta afinidade com a palavra de Deus e para ele possa ser a primeira vez que esteja ouvindo. Então o Salmo 23, versículo 1 fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Como eu falei no início desse vídeo, eu quero aqui destacar 3 ações de Deus na vida humana que faz toda a diferença. Se você perceber aqui, o Salmo 1 fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu pergunto para você, em alguma circunstância da sua vida, já faltou emprego? Já faltou o alimento? Já faltou o pão? Já faltou a paz? Já faltou as vestes? Já faltou o teto? Ou seja, em algum momento da nossa vida sempre faltou algo. Mas o texto está falando que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Como que nós vai entender esse nada vai me faltar? Se sempre em algum momento da nossa vida sempre faltou alguma coisa. Faltou o amor da família, o amor da sociedade, faltou o amor em comunidade, faltou a saúde,
faltou alguém que nós amamos, que nos deixou através da morte. Mas como entender então que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar e falta as coisas? Pois bem, na verdade, no original não está escrito assim. E faz toda a diferença quando nós pegamos o texto original para o texto aqui corrigido, né? A minha Bíblia aqui é corrigida pela Almeida Ferreira. Então, o Almeida Ferreira ele acrescentou uma coisa que mudou todo o contexto do primeiro versículo. No original não está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, em algum momento da vida nós questionamos: espera ainda, se Deus é o meu pastor, por que está faltando isso? E a palavra de Deus fala que se nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E nesta hora eu quero te libertar. Quero te libertar dessa dúvida que você sempre teve em relação a esse texto. Tem muitas pessoas que vivem na angústia porque ainda não compreendeu o Salmo 23, o versículo 1. E ainda continua vivendo em angústia. Mas nesta hora eu quero te libertar em nome de Jesus. O texto original fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, não faltará. Olha que coisa interessante, já mudou todo o contexto. Na versão corrigida fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o autor da tradução ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando de coisas, certo? Mas sempre está faltando algo na nossa vida. Mas o original ele não fala de coisa. O Senhor é meu pastor, não faltará. O original está falando de presença. E se a gente for pegar aqui o versículo 4, Davi, ele confirma isso que eu estou te falando. O primeiro versículo não está falando de coisas. O primeiro versículo está falando de presença. O versículo 4, Davi fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em outras palavras, Davi fala assim: olha, eu não vou temer as minhas batalhas, eu não vou temer os meus desafios, porque Deus, ele está presente na minha vida. Olha como isso é magnífico e libertador. Então, aquela angústia que nós tínhamos quando nós estudávamos o livro o Salmo 23, o versículo 1, isso para nós é libertador, porque ele não está falando de coisas, ele está falando de presença. E Davi confirma isso no versículo 4. Tu estás comigo, Senhor. Se eu estiver passando por dificuldade, Deus está comigo, Deus está com você. Se nós estivermos em momentos de alegria, Deus, ele está conosco. Se estivermos passando por um momento de perdas, Deus está conosco. Ou seja, Deus, ele é um Deus ativo e ele é um Deus presente. Então, o Salmo está falando aqui, o primeiro versículo está falando de presença e não de coisas. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui no Salmo 23 é que Deus, ele é presente. Nós precisamos a cada dia ter a presença de Deus na nossa vida. E infeliz é o ser humano que não tem a presença de Deus na sua vida. Não porque Deus não está presente por livre e espontânea vontade da parte dele, mas porque muitas vezes nós, seres humanos, escolhemos a não querer a presença de Deus na nossa vida. E você pode ter a mais fortuna, a mais riqueza, o bem maior que você tiver na sua vida. Se você não tiver a presença de Deus na sua vida, meu amigo, você pode ter certeza que a sua vida ela não é plena. Quando você estiver ali dormindo, no seu leito, na sua cama, quando você não tiver nenhum barulho de coisas e de pessoas, você vai entender isso que eu estou te falando. Você sempre vai procurar e perceber que existe um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio é a presença de Deus na tua e na minha vida. Davi experimentou isso. Davi, Senhor, eu não vou temer mal algum.
Eu vou passar por esses problemas, por esses desafios, por esses vales da sombra da morte, e vou passar confiante porque tu estás comigo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no Salmo 23 é que nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. A primeira ação de Deus na vida humana é: nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida plena, precisamos realmente sentir a presença desse Deus maravilhoso. Recapitulando, o Salmo 23:1 não está falando de coisas, está falando de presença. Isso é confortante e isso também é libertador. O versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Outra ação de Deus na vida do homem é a misericórdia. Tem um versículo na Bíblia que eu não vou ler agora, que acho que é Lamentações 3, 23 e 22, alguma coisa, não me recordo agora, que fala assim: eu não sou consumido porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. E as misericórdias de Deus é o motivo de eu não ser consumido. Deus, ele é misericordioso. E essa ação na vida humana, ela também é fantástica, tanto quanto a presença de Deus. Nós precisamos das misericórdias de Deus. Só que tem aqui uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Tem muitas pessoas que leem esse texto que eu acabei de citar aqui, com uma certa alegria e com um certo regozijo. Até um certo ponto, há alegria, saber que nós podemos contar com a misericórdia de Deus. Quando nós pecamos, nós podemos recorrer à misericórdia de Deus. Até um certo ponto, há regozijo nisso. Só que de um ponto para frente, ele é reflexível. Perceba uma coisa, o texto fala assim: eu não sou consumido porque a misericórdia de Deus ela é atuante na minha vida. Ora, se eu não sou consumido porque a misericórdia de Deus ele exerce na minha vida, isso quer dizer que a minha condição perante Deus não é uma condição boa. Você concorda comigo? Se a gente for pegar o Salmo 51, ali Davi expressa para que Deus apague as suas transgressões e limpe o seu pecado. E o livro de Lamentações, a tônica é contando que o homem ele está no fundo do poço. Então, buscar a misericórdia de Deus, ela é bom até um certo ponto. Porque o texto ele é bem claro: eu não sou consumido porque a misericórdia de Deus ela é atuante na minha vida. Ora, se eu não sou consumido, significa que a minha vida perante Deus ela não está reta, correta. Eu estou no estado de ser fulminado, consumido. Então eu não posso ler esse texto de Lamentação com alegria total. Tem pessoas que cita esse texto com um certo regozijo. Não, isso é reflexível. Mas nós precisamos da presença de Deus e nós precisamos da misericórdia de Deus. Só que tem muitas pessoas que ainda insistem em continuamente viver nas misericórdias de Deus. Nesse contexto de viver na misericórdia de Deus, porque a gente está no ponto de ser consumido, não é bom. Não é bom. Obviamente que Davi experimentou a misericórdia de Deus quando ele pecou. E o Salmo 23 ele foi escrito antes de Davi pecar com Betseba. Mas ele experimentou o que é a misericórdia de Deus. Mas ele não continuou pecando para se apropriar, se beneficiar desse tipo de misericórdia de Deus. Eu sempre falo que viver na misericórdia de Deus é viver o básico de Deus. É aquele cachorro que espera as migalhas caírem debaixo da mesa para ele se aproveitar. Então, o ser humano que vive insistentemente na misericórdia de Deus, ele está vivendo no básico de Deus. Deu para entender? Por que as suas coisas não fluem? Por que seus projetos eles não são concluídos? Por que não há amor na sua família? Não há ordem no lugar que você está? Por que tudo que você faz não prospera e às vezes o outro prospera? Já parou para pensar?
Deus ele está desejoso a nos abençoar. Só que nós insistimos em viver na misericórdia de Deus, viver do básico de Deus, viver da migalha de Deus, porque o nosso estado diante de Deus é um estado de sermos consumidos. Ou seja, a nossa vida diante de Deus ela está totalmente ao contrário à vontade do Pai. Aí nós vivemos nessa misericórdia, misericórdia, misericórdia e misericórdia, enquanto nós poderíamos viver na bondade. Mas realmente a ação de Deus na vida do homem através da misericórdia, isso é fantástico. Quando nós erramos, quando nós pecamos, que muitas vezes nós temos a tendência de afastar de Deus, de correr de Deus, como fez Adão e Eva lá no paraíso, lá no passado, que quando pecaram se afastaram de Deus. Essa mesma atitude muitas vezes nós temos, mas nós lembramos também de que Deus ele é misericordioso e nós precisamos recorrer a essa misericórdia, que ela vem banhada com graça, perdão e amor. Entretanto, todavia, nós não podemos abusar de viver nessa misericórdia, ou seja, no estado de ser consumido. Não. Nesta hora eu quero te convidar a você experimentar a viver na bondade de Deus, que é totalmente viver na misericórdia de Deus, viver no básico de Deus, é você aproveitar das migalhas de Deus. Deus quer te abençoar, meu querido, Deus quer me abençoar, mas para isso nós precisamos ter uma vida limpa com Deus, uma vida íntegra com Deus, uma vida reta com Deus. A salvação e o amor de Deus, ele é incondicional. Deus morreu para a humanidade, ponto. Deus não morreu nem para um grupo de pessoas, nem um grupo de religião, não. Ele morreu e ofereceu a salvação para todos. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Não existiu condição para Deus demonstrar o seu amor através de Jesus. Só que as bênçãos de Deus, ela é condicionais. Percebe? As bênçãos de Deus, ela é condicionais. Se nós quisermos experimentarmos as bênçãos de Deus, se nós quisermos experimentarmos viver na bondade de Deus, qual é a nossa condição para isso? Andar reto diante de Deus, andar reto diante do Senhor, fazer a sua vontade por inteiro, entregar-nos a Deus por inteiro, sair de pessoas carnais para ser pessoas espirituais, pessoas que são guiadas pelo Espírito. Aí você vai entender o que é viver na bondade de Deus. E aí você vai experimentar viver na bondade de Deus. E você vai ver que é totalmente diferente viver na misericórdia e viver na bondade. Tem muitas pessoas que ainda insistem em viver na misericórdia. Mas nesta hora eu quero te convidar, experimente a viver na bondade de Deus. Experimente viver a Deus intensamente e você fazer as coisas e as coisas prosperarem, e você bater e você a porta se abrir, e você buscar, procurar e você achar. Quem vive na bondade de Deus sabe do que eu estou falando. Tudo que faz, segundo a vontade de Deus, prospera, porque ele está alinhado com Deus. Ele está vivendo no máximo da bondade de Deus. E Davi viveu na bondade de Deus. Davi viveu na presença de Deus. Davi experimentou a misericórdia de Deus quando ele pecou, mas também Davi viveu na bondade de Deus. E nessa hora, meu querido, te convido. Se eu estou falando para você que ainda insiste em viver na misericórdia de Deus, para. Experimente viver na bondade de Deus, que você vai perceber que realmente vale a pena. Então, nesta hora, o Salmo 23 traz 3 ações de Deus na vida humana que faz toda a diferença. Presença, misericórdia e bondade. E nós precisamos experimentar estar na presença de Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não viemos a fugir, mas nós sabemos que existe um Deus, que Ele é capaz de perdoar, que Ele é capaz de nos transformar, que Ele é capaz de mudar os nossos pensamentos, atitudes e ações. E nós precisamos correr essa misericórdia de Deus. Ponto. Recorrer a uma coisa e viver na misericórdia é totalmente diferente. Nós precisamos viver na bondade. Aí você vai ver que é muito bom viver na bondade de Deus. A sua família organizada, as suas coisas organizadas, tudo que você faz, Deus faz prosperar.
Você procura, você acha. Você ora, você escuta a palavra de Deus, é respondida. Você bate, as portas se abrem. Isso é viver na bondade de Deus. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, ela é condicionais, gente. Até quando a gente vai entender que as bênçãos de Deus é diferente do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional, ponto. Jesus morreu por todo mundo. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho. Olha, porque Deus amou o mundo, todos. Mas as bênçãos de Deus, ela existe uma condição. Para nós vivermos a bondade de Deus, nós precisamos estar conectados com Deus, fazer a vontade de Deus, andar reto diante de Deus. Aí sim as coisas vão acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo permaneça conosco e que essas três ações, presença, bondade e misericórdia, possa se fazer presente na minha e na tua vida. Amém? Levanta a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém. Que a graça de Cristo realmente permaneça com todos nós.